Existe um chamado urgente ecoando no mundo espiritual neste exato momento, e ele tem o seu nome gravado nele. Se você clicou neste vídeo, não foi o algoritmo, não foi o acaso e certamente não foi uma coincidência. Há uma data marcada no calendário celestial, o dia 30 de janeiro, que representa um portal, uma virada de chave na sua existência. Mas para atravessar esse portal, você precisa entender algo que tem tirado o seu sono, algo que tem feito você se sentir um estranho no ninho, muitas vezes até dentro da sua própria casa. Escute com atenção. Você não tem ideia de quem você realmente é no mundo espiritual. E eu vou te dizer a verdade mais dura e libertadora que você vai ouvir hoje. Essa ignorância, esse esquecimento, não é um castigo. É a sua maior proteção. Respire fundo agora. Sinta o peso que você carrega nos ombros, essa sensação de que você está sempre esperando por algo que nunca chega, ou de que você tem uma missão gigantesca, mas não consegue lembrar qual é. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Você olha para o céu e sente uma saudade de um lugar onde nunca esteve nesta vida. Isso ressoa com você? Essa angústia, essa confusão mental, essa sensação de que a sua vida não cabe dentro da realidade que você vive hoje, tudo isso tem um propósito. Você, escolhido, está vivendo sob um véu intencional, um véu colocado pela própria mão de Deus. Mas por quê? Por que o Criador esconderia de você a sua própria identidade? Por que fazer você passar por tantas provações sem saber a magnitude do seu espírito? A resposta vai abalar as estruturas do que você entende por vida. Se você se lembrasse agora, neste exato segundo, de toda a sua autoridade espiritual, de todas as batalhas que já venceu antes de nascer aqui, de toda a glória que a sua alma carrega, a sua vida humana se tornaria insuportável. O seu corpo físico não suportaria a voltagem da sua alma. A sua mente, ainda presa aos medos e ao ego, colapsaria. Deus, em sua infinita sabedoria, protege a sua psique frágil até que o seu caráter esteja maduro o suficiente para suportar o peso da sua própria luz. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar nos próximos minutos vai explicar cada porta fechada na sua cara, cada relacionamento que acabou sem motivo aparente e cada noite escura que você enfrentou sozinho. Existe um segredo sobre o dia 30 de janeiro e sobre a sua origem que vai mudar a forma como você se olha no espelho. Mas antes de mergulharmos fundo nesse mistério, eu preciso que você faça um compromisso com a sua própria evolução agora. Verifique se você está inscrito no canal e ative o sino de notificações. O que tratamos aqui não é apenas conteúdo, é uma escola para a alma. E se você sente que pertence a essa egrégora, deixe o seu like agora mesmo para que essa mensagem chegue a outros escolhidos que estão perdidos por aí. Vamos falar sobre a amnésia divina. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver a vida de forma tão leve, tão superficial, satisfeitas apenas com pagar contas e tirar férias uma vez por ano, enquanto você sente um fogo queimar no peito,
uma insatisfação crônica, uma busca por um sentido que parece inalcançável. Isso acontece porque o seu espírito é antigo. Você não é daqui, você está aqui. E a diferença é brutal. Mas imagine se você, com a maturidade emocional que tinha há 10 anos, recebesse a memória completa de quem você foi em outras esferas. Imagine se você lembrasse de todas as perdas, de todas as guerras espirituais, de todos os amores deixados para trás. O véu do esquecimento é um ato de extrema misericórdia. Pense na sua infância, na sua juventude aqui no Brasil. Pense nas dificuldades que você já passou, nas crises financeiras, nas decepções amorosas. Agora, multiplique isso pela eternidade da sua alma. Se você tivesse acesso a todas essas memórias, a dor seria tão avassaladora que você não conseguiria levantar da cama para viver o agora. Deus bloqueia o acesso ao arquivo completo da sua alma para que você possa focar na única coisa que importa: o teste atual, a construção do seu caráter no presente. Você tem sentido uma frustração crescente ultimamente, uma sensação de que você é maior do que o cargo que ocupa, maior do que a casa onde mora, maior do que os relacionamentos que te cercam. Cuidado, essa frustração é um sinal duplo. Ela indica que seu espírito está acordando, sim, mas também indica que seu ego ainda não está pronto. Se Deus te desse o trono que pertence ao seu espírito agora, a sua arrogância humana destruiria tudo. Quantas vezes você pediu por poder, por riqueza, por influência, e Deus disse não ou espere? Não foi porque Ele não quer te dar. É porque Ele te ama demais para te dar uma arma carregada antes de você saber como usá-la. A revelação da sua identidade não virá antes da sua estabilidade emocional. Olhe para a sua vida hoje. Como você reage quando alguém te fecha no trânsito? Como você reage quando um familiar te critica? Como você lida com a escassez ou com a espera? Se essas pequenas coisas ainda te desestabilizam, imagine se você tivesse acesso ao poder espiritual total. Você seria um perigo para si mesmo e para os outros. A vida terrena é um simulador de voo. Você está aprendendo a pilotar em um ambiente controlado, onde os erros têm consequências limitadas, para que, quando o véu for retirado, você saiba comandar a sua própria luz sem se queimar. E aqui entra um ponto crucial que toca na ferida de muitos de vocês que estão me ouvindo: os relacionamentos. Como o escolhido sofre nos relacionamentos. Você já percebeu que muitas vezes as pessoas se afastam de você sem uma explicação lógica? Ou que você tenta se encaixar em grupos, em amizades, e sempre acaba se sentindo o patinho feio, o excluído, o incompreendido? Preste muita atenção. Isso é intervenção divina. Se você se lembrasse de quem você é, você não aceitaria migalhas. Mas como você não lembra, você tenta se diminuir para caber em lugares que não são do seu tamanho. Deus então age. Ele remove pessoas da sua vida. Ele fecha portas de empregos que iriam sugar a sua alma. Ele permite que você seja rejeitado. Por quê? Para te proteger de se prender ao que é pequeno. A solidão que você sente não é abandono, é preservação, é o céu te isolando para te preparar. Quando você está sozinho, você é obrigado a olhar para dentro. E é lá dentro, no silêncio, que a memória começa a voltar, não como um filme, mas como intuição. Eu sei que dói. Sei que a cultura brasileira valoriza muito o estar junto, o churrasco de domingo, a casa cheia. E quando você se vê sozinho num sábado à noite, a mente tenta te sabotar dizendo que há algo de errado com você. Mas e se eu te dissesse que esse isolamento é o laboratório de Deus? É ali que Ele está refinando o seu ouro. O véu está lá para que você construa fé e não dependa da visão. Se você soubesse o final da história, não precisaria de fé. E sem fé, não há evolução espiritual. Agora, vamos falar sobre o dia 30 de janeiro, porque essa data é importante.
No calendário espiritual, existem ciclos, janelas de oportunidade, onde a energia cósmica facilita o download de informações para a consciência humana. Estamos nos aproximando de um momento onde o véu ficará mais fino. Não significa que ele vai cair totalmente. Lembre-se, isso seria perigoso, mas ele vai se tornar mais translúcido. Você vai começar a ter insights, sonhos mais vívidos, uma certeza inexplicável sobre qual caminho tomar. Mas para receber essa nova compreensão que está destinada a você, a partir de 30 de janeiro, você precisa soltar o peso da vitimização. Ah, eu sofro muito, ninguém me entende. Pare com isso. Você é um guerreiro espiritual em treinamento. A confusão que você sente é o sintoma de que a sua velha identidade está morrendo para dar lugar à verdadeira. É como uma roupa que ficou apertada. Incomoda, aperta, sufoca, mas só aperta porque você cresceu. Eu quero fazer uma pausa aqui e te perguntar: você tem sentido essa pressão? Esse aperto no peito que parece ansiedade, mas no fundo você sabe que é algo mais? Escreva nos comentários agora: eu sinto o chamado. Vamos ver quantos de nós estão passando por esse mesmo processo de despertar. É importante que você veja que não está louco e nem sozinho. A comunidade aqui é o seu porto seguro. Continuando, vamos aprofundar na questão da proteção contra a memória da perda. Isso é algo que poucos mestres espirituais tocam, mas é fundamental. Você já viveu muitas existências. Você já amou profundamente e já perdeu tragicamente. Se você lembrasse agora da dor de ter perdido um filho em uma vida passada ou de ter sido traído por quem mais amava numa era anterior, essa dor se somaria às dores de hoje. Seria um fardo emocional impossível de carregar. O esquecimento é o analgésico de Deus. Ele permite que você olhe para uma pessoa que talvez tenha sido seu algoz no passado e a ame novamente nesta vida, dando uma nova chance para a história de vocês. O véu permite o perdão. Se lembrássemos de tudo, o rancor nos envenenaria. Portanto, quando você sentir que tem uma memória na ponta da língua, não force. Deixe vir o que tiver que vir. Geralmente as memórias vêm em fragmentos, um cheiro que te traz uma nostalgia de um lugar desconhecido, uma música que te faz chorar sem motivo, uma afinidade instantânea com alguém que você acabou de conhecer. Esses são os vazamentos permitidos pelo véu. São lembretes sutis de que você é eterno, de que a morte não existe da forma como nos contaram e de que os reencontros são reais. Mas o perigo reside na impaciência. O brasileiro é um povo apaixonado, intenso e muitas vezes imediatista. Queremos a resposta para ontem. Queremos a prosperidade agora. Queremos o amor da nossa vida nesta semana. E quando a espiritualidade diz aguarde, entramos em crise. Entenda, o tempo de Deus não é o tempo do relógio. O processo é lento para refinar seu espírito no fogo. Ouro rápido é bijuteria. Ouro maciço leva tempo e pressão para ser purificado. A sua identidade espiritual, aquela que está oculta, é de uma realeza que exige postura. Você não pode ser um rei ou uma rainha espiritual agindo como um pedinte emocional. As portas fechadas foram intervenções para te ensinar a não depender da aprovação alheia. Enquanto você precisar que os outros digam quem você não está pronto para saber quem você é. A revelação final só vem quando você não precisa mais dela para se sentir validado. Parece um paradoxo, não é? Deus te dá o poder quando você não precisa mais do poder para se sentir importante. A partir deste dia 30, uma nova energia de clareza começará a operar na sua vida. Mas ela exige a sua participação. Você precisa limpar o terreno. E como se faz isso na prática, no dia a dia corrido que temos? Primeiro, pare de se comparar. A grama do vizinho parece mais verde,
porque você não sabe a qualidade do adubo que ele usa e nem o preço que ele paga. O que está velado na sua vida não está perdido, está guardado. É uma herança que está rendendo juros numa conta que você só vai acessar quando tiver maturidade para não gastar tudo em futilidades. Segundo passo prático: obediência à intuição. A intuição é o sussurro da sua identidade verdadeira atravessando o véu. Quando você sente, não vá lá, não vá. Quando sente, fale com essa pessoa, fale. A obediência a esses pequenos comandos diários é o exercício que fortalece o músculo espiritual. Muitos de vocês estão pedindo grandes revelações, mas ignoram os pequenos avisos para não comer aquela comida que faz mal, ou para não gastar dinheiro com o que não precisam. Se você não é fiel no pouco, como Deus vai te confiar o muito? Terceiro, aceite o mistério. A necessidade de controle é o maior inimigo da fé. Você quer saber o como, o quando e o onde. Mas o Espírito opera no confie. A paz deve ser a sua bússola. Se uma decisão tira a sua paz, ela está errada, mesmo que pareça lógica. Se uma situação, por mais difícil que seja, traz uma paz de fundo, uma certeza silenciosa de que vai dar tudo certo, então você está no caminho. A paz é a sua proteção. Agora preste atenção, porque o que vem a seguir pode ser a chave que faltava para girar a fechadura da sua mente. Existe um fenômeno que acontece com todo escolhido antes da grande revelação. É o caos precedente. Sabe quando você decide arrumar o guarda-roupa e, para isso, precisa tirar tudo de dentro e jogar em cima da cama? O quarto fica uma bagunça muito pior do que estava antes. Quem entra no quarto naquele momento acha que você perdeu o controle. Mas você sabe que aquele caos é necessário para a nova ordem. A sua vida está uma bagunça, as coisas parecem estar fora do lugar. Parabéns, você está no meio da arrumação. Deus tirou tudo do lugar para que você possa reavaliar o que serve e o que não serve mais. Não tente colocar as roupas velhas de volta no armário só porque está com medo da bagunça. Esse caos é o sinal de que a ordem divina está sendo estabelecida. O dia 30 de janeiro marca o início da organização. Não o fim do processo, mas o começo da clareza sobre onde cada coisa deve ficar. Você tem sentido um cansaço que não passa com sono? Um peso nas costas, nas pernas? Isso é a densidade da mudança. O seu corpo físico está tentando se ajustar a uma nova frequência vibratória. Beba água, descanse, conecte-se com a natureza. O Brasil é uma terra abençoada, cheia de natureza, de sol, de mar, de cachoeiras. Use isso. Coloque o pé na terra. A terra é a sua energia. O seu espírito é grande demais para ficar preso apenas no mental. Ele precisa do contato com a criação para se lembrar do Criador. Eu quero te desafiar. Nos próximos dias, até o dia 30, faça um jejum de reclamação. Toda vez que você for reclamar da sua vida, da sua sorte, do governo, do vizinho, pare e diga: eu aceito o processo de revelação. Troque a murmuração pela expectativa. A reclamação é uma âncora que te prende no chão. A gratidão e a expectativa são asas. E você foi feito para voar, não para rastejar. Lembre-se das palavras que iniciaram este vídeo. A sua ignorância é uma proteção. Não se revolte contra o véu. Agradeça por ele. Agradeça por não lembrar de tudo, pois isso te dá a chance de escrever uma nova história sem os vícios do passado. Você está recebendo uma folha em branco, mas com a sabedoria de uma alma milenar. Isso é uma vantagem injusta sobre os problemas da vida, se você souber usar. Você que tem mais de 30, 40, 50 anos, talvez ache que é tarde demais para descobrir quem é, que o tempo passou. Isso é uma ilusão da matéria. Para o espírito, o tempo não é linear. Um dia de alinhamento vale por 1000 anos de esforço desalinhado. A sua virada pode acontecer num piscar de olhos. Deus é especialista em reviravoltas no segundo tempo.
não entregue o jogo. A sensação de não pertencimento que você carrega é o seu maior tesouro. Ela é a bússola que aponta para o norte verdadeiro. Se você se sentisse totalmente em casa neste mundo, totalmente confortável com a injustiça, com a maldade, com a superficialidade, aí sim você deveria se preocupar. O seu desconforto é a prova da sua nobreza. Você é um embaixador dos céus em terra estrangeira e é normal sentir saudade de casa. Mas enquanto você está aqui, você tem uma missão. E essa missão não é necessariamente fazer algo grandioso aos olhos do mundo, como ficar famoso ou rico. A sua missão é ancorar a luz. É ser, no seu trabalho, na sua família, na fila do banco, uma presença que altera a atmosfera. Quando você entra num lugar, o ambiente muda. As pessoas se acalmam ou se agitam. O escolhido carrega uma frequência que incomoda os demônios e acalma os anjos. Observe isso. Chegamos a um ponto crucial desta conversa. Eu preciso que você entenda que o medo é a ferramenta usada para manter o véu mais espesso do que deveria. O medo do futuro, o medo da escassez, o medo da solidão. Quando você tem medo, você contrai a sua energia e a revelação precisa de expansão. A partir de 30 de janeiro, decida confiar na provisão. O céu sabe exatamente quem você é e sabe do que você precisa. Você acha mesmo que Deus te daria uma missão e não te daria os recursos para cumpri-la? Isso seria crueldade, e Deus não é cruel. Se os recursos não chegaram ainda, é porque a missão ainda não começou de fato, ou porque você ainda está tentando fazer do seu jeito, e não do jeito dele. Solte o controle. Essa é a coisa mais difícil para nós, seres humanos adultos e responsáveis, fazer, soltar. Mas é no soltar que as mãos de Deus ficam livres para trabalhar. Enquanto você segura com força, Ele não pode agir. Quero que você feche os olhos por um breve momento, se puder. Imagine que existe uma luz dourada sobre a sua cabeça, descendo suavemente, cobrindo seus pensamentos, acalmando sua mente acelerada. Essa luz traz uma informação silenciosa. Você é amado, você é conhecido, você não foi esquecido. Respire essa verdade, deixe ela entrar nas suas células. Ao abrir os olhos, saiba que nada mudou fora, mas tudo pode ter mudado dentro. E é de dentro para fora que a realidade se transforma. O véu vai afinar. As memórias virão como intuição, como certeza, como força. Você vai se olhar no espelho e ver não apenas as marcas do tempo, as rugas ou o cansaço, mas vai ver o brilho de uma entidade eterna que escolheu estar aqui, agora, neste momento de transição planetária, para fazer a diferença. Não saia deste vídeo sem deixar a sua marca. Comente abaixo: eu estou pronto para ver. Declare isso ao universo. E se você conhece alguém que vive essa angústia, que se sente um peixe fora d'água, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para trazer alívio ao coração de um irmão ou irmã. Lembre-se, o que está velado não está perdido. A paciência é o seu poder, a paz é a sua proteção. E no dia 30 de janeiro, esteja atento aos sinais. O céu vai falar com você. A questão é, você estará ouvindo ou estará ocupado demais com o barulho do mundo? Eu sou apenas um mensageiro, mas a mensagem é direta do trono para o seu coração. A sua identidade é gloriosa, o seu passado é épico, o seu futuro é garantido, mas o seu presente é o palco onde tudo isso se encontra. Viva-o com sabedoria. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ser quem você é, mesmo quando não lembra quem é. A sua alma sabe, e isso basta por enquanto. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, fique na paz que excede todo o entendimento. Um forte abraço. Mas espere, não feche este vídeo ainda. Existe um segredo que eu guardei para o final, apenas para aqueles que realmente sentiram o chamado até o último segundo. Se você ainda está me ouvindo,
Se você não clicou para sair quando eu me despedi, é porque a sua alma sabe que há algo mais, algo que não foi dito nas entrelinhas da despedida. A maioria das pessoas já foi embora. Elas pegaram a bênção superficial e correram de volta para a distração do feed de notícias. Mas você ficou. E é com você, o remanescente, que eu quero compartilhar a chave mestra que destranca o que vai acontecer no dia 30 de janeiro. O que eu vou te contar agora não é para curiosos. É para quem está sentindo na pele, fisicamente, os sintomas dessa mudança. Você tem acordado entre 3 e 4 da manhã sem motivo aparente? Sente um zumbido no ouvido, agudo, como se fosse uma frequência de rádio mal sintonizada. Ou talvez uma onda de calor repentina ou uma exaustão que nenhuma noite de sono resolve. Escute bem, isso não é doença, isso não é estresse do trabalho e definitivamente não é coisa da sua cabeça. Isso é recalibração. O seu corpo biológico, essa estrutura de carbono que você vê no espelho, está tentando acompanhar a aceleração do seu espírito. É como tentar rodar um software de última geração num computador antigo. A máquina esquenta, a ventoinha dispara. O universo está fazendo um download de novas informações no seu DNA agora mesmo, enquanto você ouve a minha voz. E por que eu estou te dizendo isso agora? Porque o dia 30 de janeiro não é apenas uma data no calendário. É um portal de convergência. Na numerologia e na astrologia antiga, existem momentos onde o véu entre o físico e o etéreo fica tão fino que um pensamento pode se materializar quase instantaneamente. Nós estamos nos aproximando de um desses momentos. E o perigo é que, se você não estiver consciente, vai materializar os seus medos e não os seus sonhos. A maioria dos brasileiros acima dos 35 anos vive num ciclo hipnótico de pagar boleto e esperar o fim de semana. Essa rotina não é apenas cansativa, ela é desenhada para manter sua vibração baixa. Quando você está preocupado se vai dar para pagar a fatura do cartão ou se o seu emprego está seguro, você está operando na frequência da sobrevivência. E na sobrevivência não há milagre. O milagre só acontece na frequência da confiança. Eu sei o que você está pensando, mas é fácil falar em confiança quando a geladeira está cheia. Eu entendo. Eu conheço a realidade do nosso Brasil, a luta diária, o ônibus lotado, o trânsito, a incerteza política, mas é justamente no meio do caos que o escolhido é testado. Lembra da história de Pedro andando sobre as águas? Ele só afundou quando olhou para a tempestade. Enquanto ele olhava para o Mestre, ele sustentava o impossível. O sistema quer que você olhe para a tempestade. O noticiário quer que você olhe para a tempestade. O vizinho fofoqueiro quer que você olhe para a tempestade. O segredo que eu preciso te revelar é: onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia. E onde você coloca a sua energia, aquilo cresce. Se você focar na escassez, a escassez vai criar raízes profundas na sua vida. Mas, se a partir de agora você decidir focar na provisão invisível, a realidade vai começar a dobrar a seu favor. Antes de eu te dar a técnica prática para o dia 30, eu preciso tocar numa ferida que talvez você esteja escondendo até de si mesmo. A ferida familiar. Muitos de vocês que estão assistindo sentem que são a ovelha negra da família. Você olha para seus pais, seus irmãos e parece que falam línguas diferentes. Eles te acham sonhador demais, ou estranho, ou criticam sua busca espiritual. Isso dói. A rejeição de sangue é a que mais sangra. Mas preste atenção, a próxima revelação pode mudar a forma como você vê sua família para sempre. Você não é a ovelha negra, você é a ovelha de luz. Você foi inserido nessa linhagem genética específica não para ser igual a eles, mas para quebrar as maldições que eles vêm carregando há gerações. Sabe aquele padrão de alcoolismo do seu avô?
aquele padrão de divórcio das suas tias, aquele padrão de falência financeira que persegue seu pai, tudo isso parou em você. Você é o ponto de mutação. A dor que você sente é o custo de romper correntes que têm centenas de anos. Quando você se cura, você cura 7 gerações para trás e 7 gerações para frente. Então, pare de mendigar a aprovação de quem não tem a capacidade de entender a sua missão. Eles estão dormindo. Você acordou. Não tente acordar um sonâmbulo gritando. Você só vai assustá-lo. Apenas acenda a luz e deixe que o brilho faça o trabalho. Agora vamos falar de dinheiro. Sim, espiritualidade e dinheiro. No Brasil, temos uma crença terrível de que dinheiro é sujo ou que rico não entra no reino dos céus. Isso é uma distorção criada para manter pessoas boas na pobreza. O dinheiro é apenas energia, é uma ferramenta de amplificação. Se você é uma pessoa ruim e ganha dinheiro, você se torna um monstro poderoso. Se você é uma pessoa boa, cheia de luz e ganha dinheiro, você se torna um agente de transformação massiva. Imagine o quanto você poderia ajudar sua comunidade, sua família, as causas que você acredita, se tivesse recursos ilimitados. Deus não quer você na miséria. A miséria ocupa sua mente com preocupações pequenas e te impede de pensar nas coisas do alto. O dia 30 de janeiro marca o início de um ciclo onde a prosperidade será atraída por ressonância, não apenas por esforço braçal. O esforço físico tem um limite, a ressonância é ilimitada. Mas para acessar isso, você precisa limpar o voto de pobreza que talvez tenha feito inconscientemente ou que trouxe de outras existências. Diga agora, em voz alta ou mentalmente: eu revogo qualquer contrato de escassez que eu tenha aceitado. Eu me abro para a abundância divina que é meu direito de nascença. Sinta o peso saindo dos seus ombros ao dizer isso. A culpa por querer ter uma vida confortável é um implante do sistema. Livre-se dela. Você merece o melhor. Não por vaidade, mas porque o Rei do Universo é seu pai, e nenhum pai rico quer ver o filho passando necessidade. Vamos aprofundar ainda mais. Eu mencionei o espelho anteriormente. Existe uma tecnologia espiritual antiga chamada scrying, ou o uso de superfícies reflexivas, mas eu quero te ensinar algo mais simples e poderoso para os próximos dias. O desafio do espelho. Nos próximos dias, até a data do alinhamento, quero que você tire 3 minutos do seu dia para se olhar no espelho. Mas não é para olhar seu cabelo, ou suas rugas, ou se está gordo ou magro. Eu quero que você olhe dentro da sua pupila. Fique encarando seus próprios olhos, sem piscar o máximo que puder. No início, vai ser desconfortável. Você pode sentir vontade de chorar, ou rir, ou desviar o olhar. Resista. Continue olhando. Depois de um tempo, o seu rosto vai começar a mudar. Você vai ver faces de ancestrais, ou talvez por um breve segundo, você veja a face da sua verdadeira essência, aquela que não tem idade nem tempo. Esse exercício reconecta a sua personalidade, o ego, com a sua alma, o observador. É uma forma rápida de alinhar seus corpos sutis. Faça isso e comente aqui depois. Eu vi a verdade no espelho. Isso cria uma egrégora de força entre nós. Estamos construindo um exército silencioso de despertos. Não estamos nas ruas com cartazes, não estamos gritando na internet. Estamos mudando a frequência de dentro dos nossos quartos. E isso é o que realmente apavora as trevas. As trevas sabem lidar com revoluções. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente.
também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.